muito bem-vindos a mais um episódio do BNI São Paulo Cast, um podcast exclusivo para membros do BNI São Paulo. Se você é membro e quer participar, manda um direct pra gente no Instagram BNI SP Cast, que vamos ter um prazer de receber vocês aqui. Hoje eu tenho com a gente Kelly, Kelly Donato, membro do Aquarius, não é isso, BNI Aquarius? Quanto tempo você está no BNI, Kelly? É isso mesmo, Lu. Bom, primeiro eu queria te agradecer pelo convite. É uma honra estar aqui, é uma honra estar participando desse projeto. É uma honra ser a primeira advogada a ser entrevistada, então muito obrigada. É uma honra, inclusive, o BNI ter me trazido, né? Você, a sua referência, eu ter conhecido você, ter a oportunidade de trabalhar e de trocar com uma profissional tão incrível quanto você. Obrigada. Obrigada, eu que agradeço. Bom, sim, eu sou membro do BNI Aquários. O nosso grupo se reúne lá em Perdizes, um grupo super acolhedor, que me acolheu muito bem. Eu tô no BNI há um ano, eu acabei de renovar. Que legal. A minha rampa de renovação vai ser agora na próxima semana. E é isso, durante esse primeiro ano, muito aprendizado, muita coisa nova. Vejo o meu negócio hoje como eu não via há um ano, por conta de todo o aprendizado que o BNI traz. E por isso, inclusive, decidi renovar. Eu acho que daqui pra frente vai ser melhor ainda. Ah, com certeza, o BNI traz muita coisa pra gente, né? É muito incrível. É incrível. Antes da gente entrar direitinho, mais profundamente na sua profissão, no seu trabalho, no seu negócio, eu quero saber um pouquinho quem é a Kelly. Se apresente um pouquinho pra gente, fala um pouquinho de você. Pergunta difícil. É a mesma coisa quando perguntam lá, pedem a biografia, quando a gente tá fazendo a nossa apresentação principal, né? Bom, eu sou a Kelly, eu sou formada há mais de 15 anos, talvez. Entrega a idade, não? Eu entrei na faculdade ali logo depois que eu saí do colégio. Já fiz direito, o meu primeiro dia no mercado de trabalho foi como, não advogada, né, mas como estagiária, sempre trabalhando com direito, sempre trabalhando na minha cadeira, inclusive, que a gente especifica um pouquinho ali mais atrás. Eu sou casada, eu tenho um filhinho de 5 anos, o Gustavo. Eu gosto da minha casa, gosto da minha família, gosto de viajar, gosto de carnaval. Ah, que delícia, eu também. Muito legal. E você é advogada, sua cadeira é advogada empresarial? Isso, né? A minha cadeira é de direito empresarial. Ah. E aí é bem legal, né, explicar o que significa, né, essa cadeira de direito Sim. empresarial, porque é uma palavra que por si só é bastante ampla. Então, um advogado que trabalha com propriedade intelectual, por exemplo, ele atende empresa, ele é um advogado empresarial. Sem né? dúvida. O advogado que faz processo civil, que atende empresa, né, é um advogado empresarial, né, que trabalha com empresas. Então, eu sou advogada que trabalha com empresas, né, isso é importante dizer. Mas eu sou, primeiro, uma advogada consultiva, eu não sou advogada que vai pro processo. E eu sou uma advogada que trabalha com o societário, né, a minha especialização ali abrange o societário e os contratos. Uhum. E aí, o que significa, né? Eu ia perguntar. O societário é tudo o que diz respeito à construção de uma base sólida ali para aquela empresa funcionar. Então, isso vai muito além de um contrato social, daquele modelinho que a gente pega na junta comercial e que a gente registra rapidinho e tá tudo certo, né? É pensar os detalhes daquela relação, é pensar como que se dá a relação daqueles sócios, o que vai acontecer se um sócio falecer, qual que é o aporte daquele sócio na empresa, ele tá aportando valores? Ótimo, né? Tem que aportar numa limitada, por exemplo? Sim. Mas que mais ele tá aportando? Será que ele tá aportando know-how isso? Como que a gente vai considerar isso numa hipótese de saída dele? Como que a gente tem que pensar nessa empresa na hipótese do falecimento de algum dos sócios, né? É interessante que os herdeiros entrem para garantir ali uma renda passiva? Ou não, os sócios remanescentes não querem, né? É uma sociedade de pessoas, não querem outras. Vamos liquidar essas cotas e pagar os herdeiros? Como que vai ser a base de cálculo para liquidar essas cotas? Então,
Isso diz respeito ao contrato social, isso diz respeito a um bom acordo de sócios, Sim. a contratos de parceria, as reuniões de sócio, né, as deliberações mais sensíveis, as aprovações de conta, os contratos de investimento, a determinação ali da estratégia jurídica que a gente vai usar. Então, vamos usar uma limitada, vamos usar uma SA, vamos usar uma SCP. O que eu digo é sempre com relação a essa estrutura da empresa, né? Como que ela vai nascer e se sustentar na sociedade. Principalmente a relação entre sócios. Entre Ou sócios, entre acionistas, exato. porque você falou sociedade e também sociedade SA, anônima. isso, a gente não trabalha. só limitada. Então, é na relação entre acionistas. Quem tem Exatamente. direito a voto, quem não tem. Quem não tem, Uhum. pode ter mais que isso, né, pode ter um direito a veto. Então, Sim. eu tô entrando como a gente tá fazendo uma operação mais ou menos nesse sentido, inclusive. Eu tô entrando com uma participação pequena numa empresa, vou investir. Mas se esse sócio, né, eu sou minoritária, tenho 5% lá de participação. Mas se esses majoritários quiserem mudar a minha forma de remuneração, eu tenho que ter um direito a veto, né, eu tenho que ter a minha proteção. Então, Uhum. a gente tem que pensar na sociedade, né, na relação entre sócios, acionistas, como funcione para aquela realidade, né? E olhando para o lado do majoritário, é claro que ele tem ali a dimensão dele, olhando também para o lado do minoritário, e aí o advogado, ele tá do lado do cliente dele, né? Sim, exatamente. E aí tem que ver o que funciona para aquele cliente. Claro que a gente pode estar pela empresa e tentando equilibrar ali os pratinhos, mas é importante dizer que essa visão muda muito, né, de que lado que a gente tá, então como que a gente vai seguir, o que a gente vai propor, começa aquele estica e puxa ali de cláusula de Aham. negociação para chegar no meio termo e desenrolar o negócio. Tá, e também pode acontecer de você estar por todos os sócios, não? Sim. Não é necessariamente uma situação de pensando já no futuro conflito e puxar a batata para um ou para outro, né? Depende, você tá por todos os sócios, começando ali uma estrutura e você tá vendo o global também, Sim, não é? sim. Não é necessariamente um contra o outro, pelo contrário. Pelo A contrário. sociedade é um com o outro, né? Exatamente. O Uhum. que a gente gosta bastante de fazer é estar com o cliente, né, estar com o dono daquele negócio, os donos, né, os sócios, e entender ali como que funciona a dinâmica. Muitas das vezes, e assim, 98% das vezes, eles não sabem quais são os problemas que podem acontecer. Então, o que é de bom tom, né? O que a gente gosta como parceiro, como conselheiro, vamos dizer assim, societário, contratual daquela empresa. É sentar com eles e entender, tá bom, como que vai funcionar? O que cada um vai fazer? Vocês pensaram nisso? Como que vai ser a saída? Às vezes, acontece muito. Uhum. Eles vão pensar, vão negociar e depois vão voltar. E não, Kelly, agora a gente pensou e vai ser assim, assim. Coloca no papel. Então, tem essa questão ali do conflito, tem a questão de, às vezes, serem duas partes, né? Principalmente quando a gente tá entrando numa sociedade, ou a gente tá saindo de uma sociedade, vendendo a nossa empresa, tem ali a questão de outras partes, mas tem essa questão de ser pela empresa também, de funcionar como o jurídico da empresa, pra botar ela pra funcionar e evitar conflito. E assim, claro que a gente sabe que não dá pra evitar tudo, mas é importante que a gente coloque no papel como que a gente vai se livrar desse conflito, né? Como que a gente vai decidir, como que a gente vai ter algumas premissas ali pra definir alguma coisa. Sim, não, perfeito. E você sempre atuou com o societário? Como é que foi a sua carreira, a sua trajetória? Sempre, É. sempre. Você sabe que eu sempre brinco que a vida me levou pro societário e hoje eu acho que é a área mais legal do direito. Eu olho as outras e penso, não, eu tô realmente na área que eu bom, deveria tem que ser estar. assim. Quando eu estava na faculdade, eu queria começar a estagiar, porque a faculdade é muito teórica, né? Societário, inclusive, a gente não aprende na faculdade, definitivamente. É. E aí eu comecei a estagiar, eu fiz Mackenzie. E aí eu fiz era uma prova que a gente faz pra ser conciliadora ali no juizado especial de pequenas causas, Sim. né? E o Mackenzie tem um JEC ali pra pessoa física, fica ali na frente do Mackenzie, na consolação e tal. Só que na turma que eu fiz, eu não sabia disso. Começo ali, eu tava acho que no 4º, 5º semestre da faculdade. Eu não sabia disso, mas nesse semestre abriram um JEC
específico para MEA e EPP. Então, eu acabei sendo direcionada para esse GEC, eu fui da primeira… Só explica, microempresa… Isso, é verdade, desculpa. O GEC, né, de pequenas causas, ele costuma ser para causas pequenas, de consumidor, de pessoa física, até 40 salários mínimos. Isso. E aí, nesse semestre, eles criaram um juizado para microempresas e empresas de pequeno porte. Perfeito, MEA e EPP. Exato. Então, a ideia desse GEC era atender as demandas, quaisquer demandas de empresas. Então, é o que eu falo, desde o meu dia 1 no mercado de trabalho, eu atendi empresa. Que legal. E aí, bom, fiquei ali 6 meses, né, como conciliadora. Era um trabalho bem interessante, a gente tinha os advogados ad hoc ali para tirar as nossas dúvidas, a gente participava das audiências de conciliação, organizava os processinhos e tudo mais. Aí saí, o período ali para ser conciliadora é de 6 meses só. Depois tem que sair, porque tem a questão, a gente não ganha nada, é pela bolsa, enfim, tem que sair em 6 meses. E tem que renovar para dar espaço para outros, Tem que renovar né? espaço para outros, exatamente. Aí eu fiquei um semestre, acho que sem trabalhar, e aí eu tinha uma dificuldade, assim, absurda com o processo civil. Nossa, olha só. Ah, olha só. E aí eu falava, gente, eu não sei fazer isso. E os meus amigos, eles falavam, você tem que estagiar, você tem que ir no escritório, porque processo civil você aprende na prática. O juiz fala o que você tem que fazer. E aí eu falei assim, tá bom, vou lá procurar um estágio. Aí eu fui lá procurar estágio e tudo mais. E aí acabou que eu fui fazer entrevista em vários lugares, escritórios, empresas. E aí eu gostei muito de uma empresa que era para trabalhar com contratos e societário. Então, enfim, eu gostei muito da empresa. E aí acabou que eles me chamaram primeiro de todos os processos seletivos e eu comecei a trabalhar lá. Primeira coisa que eu tive que fazer, ir na junta comercial, pegar documento protocolado que voltou com exigência da junta. E aí eu sempre trabalhei com isso, eu comecei ali, né, primeiro estágio, organizando o arquivo, organizando as procurações, organizando todos os contratos sociais. O beabá, né, o bem operacional. Exato, formulário de junta comercial, como que a gente vai fazer na receita? Ia na junta o tempo inteiro, todos os dias lá, protocolar alguma coisa, tirar alguma dúvida. Na época que tudo era físico. Tudo era físico, a gente caminhava, batia minha barriga, ficava na junta, não no balcão ali do fórum. Ia para cartório, baixar protesto, toda essa advocacia consultiva. Aí comecei ali a lidar com contratos. Nessa época, essa empresa, ela era uma administradora de shopping centers. Então, fazia ali, né, todo o societário de procuração, de alteração societária, com a supervisão, né, dos meus chefes na época. E aí fiquei lá um tempo, né, e comecei a trabalhar com outras coisas. Então aí a gente acabei começando, né, a ter contato com notificação, com os contratos do shopping como um todo. E aí fiquei acho que 1 ano, uns 2 anos, virei assistente jurídica. Aí mudei de empresa, fui trabalhar numa loteadora. Também, societário e contratos na veia. Saí de lá, fui trabalhar numa incorporadora. Societário e contratos na veia. E aí foi evoluindo, do operacional você já estava numa parte mais estratégica, provavelmente, né? Exato. Já ajudando a definir mais os caminhos junto com sócios e tudo mais. Isso. Ali pela segunda, terceira empresa que eu passei, o meu papel era muito mais de fazer a gestão dos escritórios que trabalhavam com a gente e pensar na estratégia. Perfeito. Então, por exemplo, em loteadora, incorporadora, é muito comum, o societário é muito pesado porque é muito comum eles trabalharem com SPE, né? Então eu tinha que cuidar muito da cartela de empresas que tinham ali e falar, nossa, essa aqui a gente precisa fazer a renovação do mandato do administrador. Sim. Essa aqui a gente tá faltando aprovar as contas. Essa aqui vai entrar um investimento assim, assim, assim. A gente precisa fazer uma SCP, um mútuo conversível. Então, a gente organizava essa estratégia, eu encaminhava aí na época já para minha equipe, que a gente tinha júniores abaixo e escritórios terceirizados que cuidavam disso, e aí era mais a administração. E a gestão, né? E a gestão. Parte estratégica e gestão. E hoje você é sócia do
Pavanelli Galvão Advogados. Isso mesmo. Fala um pouquinho do escritório. Bom, trabalhei em empresa, acho que é importante trazer a mudança, né? A mudança. Tá. Eu trabalhei em empresa, né, no começo da minha carreira, no corporativo, foi super importante, super relevante. Depois eu entrei num escritório e acabou que eu passei 10 anos nesse escritório de advocacia. A minha ideia não era entrar num escritório de advocacia, eu tinha a ideia de que era um ambiente muito hostil, escritórios. Então eu não queria. Mas acabou que apareceu essa oportunidade, eu falei assim, bom, vou abraçar. E aí, bom, foi super positiva de modo geral, né? Essa experiência foi bastante positiva, eu ganhei bastante experiência. Ali no final da minha estadia no escritório, eu tinha uma equipe grande, atendia um cliente relevante, era responsável ali por todo o consultivo do escritório. Conheci meu marido nesse escritório, ele era um dos sócios. Mas acabou que a gente começou a querer mudar, a gente já estava há bastante tempo ali, né? A gente sentia que a gente queria fazer as coisas do nosso jeito, enfim, fazer as coisas de um modo… No olhar de vocês. No olhar nosso, exato. Acho que essa é uma boa palavra para dizer. E organizamos isso. Passamos um tempo, tomamos a decisão, organizamos isso, conversamos ali no escritório, anunciamos a nossa saída, deu tudo certo e tudo mais. E aí a gente falou assim, bom, então vamos abrir o nosso escritório. Abrimos o Pavanelli Galvão. O meu marido, obviamente, meu sócio, ele, obviamente, ele é advogado, ele não é empresarial, né? Ele trabalha em outra área. A gente tem, nessa abertura desse escritório, né? A gente angariou outros sócios que trabalham em outras áreas específicas. Mas o Pavanelli Galvão, ele nasceu exatamente desse desejo da gente fazer do nosso jeito. E como que é o nosso jeito? É um jeito próximo. É um jeito que alia a firmeza, né, do jurídico, né? A gente precisa ser firme, a gente precisa ter certeza do que a gente tá fazendo. A gente precisa ter uma conduta ali muito, muito certa, muito assertiva. Mas combinada com a empatia. Combinada com o aconchego pro cliente, né? É não ser aquele advogado que fala difícil, não ser aquele advogado distante, mas ser advogado próximo, aquele advogado que ajuda o cliente a tomar aquela decisão com mais segurança, seja porque a gente passou para ele os riscos, e aí ele entende, né, o que tá em jogo. Uma comunicação clara, e né? com uma comunicação clara. Então, não é falar, nossa… Um Não monte de juridiquês. Uhum. Exato. É falar assim, olha, o contrato tá dizendo isso. Foi isso que você negociou? Ah, não foi isso que eu negociei. Ah, mas se pensar assim, assim, assim… Ah, então tá bom. Então eu vou traduzir aqui pro jurídico. Mas pro cliente, a gente é meio que a tecla SAP para que a gente crie exatamente essa relação de confiança, né? Não dá pra gente criar uma relação de confiança com alguém que a gente não entende o que fala. Então é esse o nosso jeito, esse é o nosso valor fundamental. Esse é o jeito do Pavanelli Galvão. Muito legal. Interessante que você falou da tecla SAP, porque muita gente tem o olhar achando que advogado é prolixo, que fala difícil, que é difícil a comunicação. Então é interessante mesmo. Você faz a tradução do formalismo do direito para o empresário e o sócio das empresas entenderem. Exato. Né? Então, já deduzo que esse é o seu diferencial. Esse é o nosso diferencial. Inclusive, bate muito com o nosso perfil de cliente, né? Porque a gente atende principalmente as empresas ali de médio porte, que não têm um jurídico interno. Então, a nossa conversa, e a gente quer que seja assim, é com exatamente o dono do negócio. E não dá para falar com o dono de uma empresa de tecnologia sobre tag along e drag along na técnica do negócio. Então, a gente tem que conversar com ele, traduzindo isso, né? Falando como é que funciona o mecanismo, para que aí a gente consiga colocar no documento e ele saiba o que ele tá assinando. Legal. E hoje vocês são quantos sócios no escritório? Hoje nós somos em 4 sócios. Incluindo eu, né? Incluindo você. Exato. Legal. E o escritório tem quanto tempo? 1 ano. 1 ano de escritório, mais ou menos o mesmo tempo de BNI. Exato. Né? Foi… Legal você perguntar isso também, porque eu lembrei de uma coisa.
quando a gente saiu, né, do escritório anterior, o escritório ele lidava muito bem com os clientes ali da própria carteira. Então sempre tinha demanda, acontecia uma indicação ou outra ali, mas a gente tinha uma base financeira sólida que pouco precisava buscar fora. E aí, quando a gente abriu o nosso escritório, tiveram alguns clientes que fizeram questão de vir com a gente. Sim. Mas a gente sentiu muita falta de ter feito mais isso, sabe? De ter criado relacionamento, de ter feito networking, de ter guardado alguns contatos, de fazer isso que a gente faz no BNI. Uhum. E esse aí, networking qualificado que a gente faz no BNI, né? porque é muito diferente daquele networking que a gente diz fazer, que é entregar cartão no evento, Troca né? de cartões, exatamente. Isso realmente não funciona. Uhum. E aí eu falei, bom, tem que começar, né? O meu marido foi num grupo, conheceu ali uma reunião, e aí ele voltou pra casa e falou assim: olha, eu gostei, mas vai você, que eu acho que é mais sua cara. E aí eu fui como convidada ali numa reunião do Aquários, aí já amei, já falei, meu Deus, quero muito começar aqui. E aí esse movimento ele foi conjunto meio que propositalmente pra eu, né, principalmente, desenvolver esse lado de relacionamento, desenvolver esse lado de networking qualificado e de trazer isso como motor pra fazer crescer o nosso escritório. E pelo jeito tá dando resultado, Tá dando né? resultado. Tanto que você tá renovando agora. Exatamente. Isso porque é só o primeiro ano, né? Dizem que o primeiro ano é o da plantação. E aí, depois a gente vai colhendo os resultados. Realmente. Principalmente quando você está trabalhando já com um perfil mais qualificado e mais sofisticado de clientes, né? O seu perfil de clientes que você falou é middle market, mas já são pessoas que têm uma estrutura, que querem pelo menos constituir uma estrutura societária, já tem sócios, já tem um certo nível, não é mais ou menos isso? Exatamente. O cliente que nos procura, né, e que vê valor no nosso trabalho, é esse cliente que cresceu. E ele entendeu que ele não pode mais tomar decisões como ele tomava quando ele era uma eu presa, né? Uhum. Ele já sentiu que ele precisa fazer as coisas com um pouco mais de segurança. Né, já sentiu que não dá pra fazer no boca a boca, ele já sabe que tem alguma coisa ali a perder, e ele precisa dessa assessoria jurídica pra ajudar ele a minimizar os riscos ou pelo menos ele entender ali o que ele tá pisando. O cliente que não aí não é cliente ainda, né, mas a pessoa, né, o empresário que ainda não entendeu que é importante nessa demanda, acha que o advogado é só pra gastar dinheiro, que o advogado só fala difícil, que vai ver um monte de problema aqui, não vai deixar eu fazer meus cambalachos aqui que eu faço. Esse, assim, nem chega até nós, porque ele não vê valor no trabalho, acha que ele consegue resolver ali internamente. As questões societárias ali, ele acha que o contador dá conta também. Enfim. Você realmente está numa área, o societário, que tem muito contador que pega formulário. E hoje, com inteligência artificial, um contrato social, um acordo de sócio, acordo de acionistas, pode ser feito pelo IA tranquilamente. Tranquilamente. Do jeito que a IA faz. Qual que é o que você falaria para um potencial cliente que fala para você, vou jogar na IA para fazer? Segura na mão de Deus. Não, brincadeiras à parte. A IA, ela não tem o contexto. Por mais que a gente faça um prompt lá maravilhoso. Eu uso a IA também no meu dia a dia. Mas eu acho que a diferença da gente jogar lá e pedir, faz um acordo de sócios assim, assim, assim. E aí a gente pensar efetivamente naquela relação e falar assim, IA, eu tenho discussões com a IA. IA, tal, Quem não tal. tem, né? IA, tal. Aí ela me responde, tal. Mas você não acabou de falar isso? Tem razão, você pegou uma contradição aqui minha, eu posso ter me equivocado. Então, é esse feeling histórico e o background de conhecimento que você tem para poder avaliar se tá certo, se tá errado, se vai funcionar na prática ou não. Porque é muito simples.
um contrato lá, vamos falar de um contrato de prestação de serviço. Coloca uma multa lá pro caso, uma multa absurda pro caso de atraso no pagamento. Mas será que isso vai ser efetivo para o cliente? Porque ele não quer que tenha atraso no pagamento. Se o cliente dele está atrasando no pagamento, você acha que ele vai pagar o valor do principal mais aquela multa? Aham. O interesse dele, na verdade, é que não tenha esse atraso. Então, será que não é melhor a gente colocar um desconto na pontualidade? Será que a gente Em vez de desincentivar o comportamento que você não quer, incentivar incentivar o que comportamento que você a quer. gente quer? Então, Uhum. assim, esse feeling, né, esse jogo de cintura, falta na IA. Aham. Falta entender, falta a relação, né, falta a pessoalidade ali. Então, por mais que ela ajuda sim, e ajuda inclusive advogados, eh, essa troca nunca vai existir na essência humana, né. Então o advogado ele é sim importante, e ele não vai ser substituído simplesmente. Sem dúvida. A gente falou bastante da área societária, da relação entre os sócios, mas agora você falou de contrato de fornecimento, de prazo. Isso, E você falou no começo que você trabalha tanto com societário, o empresarial envolve o societário e envolve também contratos, né? contratos. Contratos, que tipo de contratos? Que são esses contratos aí da área empresarial? Contratos empresariais, que a gente chama, Uhum. porque se referem à empresa, mas diz respeito a essa empresa que a gente constituiu lá no societário, tá bonitinha, tá funcionando, tem todos os sócios felizes, né, sabendo que tem uma forma de resolução de conflitos e tudo mais, estão tão seguros quanto a isso. Os contratos dizem respeito a forma como essa empresa se relaciona com o mundo. Tá. Então, se ela é uma prestadora de serviços, por exemplo, ela vende o serviço dela é o principal ativo. Então, a gente tem que ter um cuidado ali com o contrato de prestação de serviços, que é ela prestando serviço para o cliente dela. Aham. Ela como fornecedora Ela do como cliente. fornecedora. Uhum. Ela tem os seus fornecedores também. Vamos falar numa empresa grande que tenha fornecedor ali de limpeza, de portaria, de a gente atende indústrias, mas tem fornecimento de gás, tem fornecimento de toalhas, tem, De assim, serviço de serviço de tecnologia, hoje em dia, né, tecnologia. quase todo mundo tem fornecedor Então de tecnologia. a gente analisa, prepara do zero ou não esses contratos, porque Uhum. na qualidade, né, do meu cliente recebendo um fornecimento, ele tem as demandas específicas dele. E aí a gente tem que olhar para isso também. Se a gente não tá falando de uma prestadora de serviço, mas tá falando de uma empresa que vende, né? Vende como? Vende no e-commerce. Os contratos de compra e venda, os contratos de fornecimento, se ela trabalha através de representantes comerciais, esses contratos dos representantes comerciais. Se ela tem prestadores terceirizados, esses contratos com os terceirizados. Então, toda relação, ela é um contrato. E aí o que a gente faz é colocar isso no papel para a gente também evitar qualquer risco, né. Ou da mesma forma que no societário, talvez não evitar, mas entender como resolver qualquer eventual conflito. Inclusive vendo, por exemplo, quando é caso do conflito ser resolvido judicialmente ou com outra forma alternativa, né, isso tudo tem que estar previsto no contrato, Tudo tem que né. estar previsto. Até, por exemplo, rescisão, você falou aí de atraso, o que vai acontecer no atraso, Exato. né, quais são as Se consequências. vai rescindir, se vai renegociar, se vai suspender, por quanto período, se tiver uma, né, a forma mesmo de resolução, então, a gente vai mandar uma notificação, se não sanar o descumprimento em 10 dias, a gente dá por rescindido, ou 30 dias, ou vai ter a notificação, né, o período de cura ali para que a outra parte, explique por que ela está descumprindo. Então todo esse procedimento tem que ser negociado e escrito. Pra E essa análise, essa negociação, imagino que dependa do que os donos, do que a empresa quer, Uhum, e depende também do produto que está sendo negociado. sim. Se é um produto da questão da essencialidade, né, do produto ou do serviço, se é essencial, você tem que tomar mais cuidado, porque se você, eu imagino, né, uma empresa que fornece caneta, se o fornecedor de tinta não fornecer, a empresa não consegue fornecer caneta, então tem umas análises que são mais específicas para cada caso, Mais né? específicas, exatamente. Aham. Tem e a gente às vezes nem precisa ir muito longe, a gente negociou um contrato, por exemplo, de uma empresa,
Na verdade, é o contrato que eles estavam trazendo para nós, né? A carteira de processos que eles tinham. A maior preocupação deles é que essa transição fosse tranquila. Então, tudo que a gente teve que especificar no contrato, a forma que teria que ter sido feita essa transição para que não fique ponta solta ali no caminho. Então, é muito da conversa, né, com o empresário, entender qual que é a sua preocupação, qual que é o seu maior medo. Se acontecer isso, o que vai acontecer com a sua vida? Ai, é isso aqui o meu principal problema. Então, a gente vai prever isso no contrato. E muito, claro, né, do medo que ele traz. E em contrapartida da nossa experiência, de como que funciona, de como é a prática de mercado, ou como não é a prática, nossa, você pode estar me trazendo uma coisa aqui que ninguém faz no mercado. De um setor novo, diferente. Exato. E é o estudo, é correr atrás, é o fazer benchmarking para entender. É toda essa análise ali de viabilidade, inclusive, das questões ali que vem do cliente. E as questões que geralmente geram conflitos para tentar já resolver, né? Já resolver. E aí eu acho que também um olhar de saber o que os tribunais estão decidindo, né? Não adianta a gente colocar uma cláusula se a gente sabe que os tribunais provavelmente vão anular essa cláusula. Então, como escrever da melhor forma para ela ter validade? Acho que esse olhar também tem que ter, né? Exatamente. Essa semana, engraçado, que bate bastante com um ponto que eu passei essa semana. A gente tá negociando a criação de uma empresa, né? É uma SA. Mas tem umas questões muito peculiares ali que, enfim, não vou entrar em detalhes, mas tem umas questões muito peculiares que a gente precisaria de um acordo de acionistas para prever. Só que por conta ali da necessidade do cliente, a gente não pode fazer esse acordo de acionistas agora e a gente colocou para o estatuto. O estatuto social é a mesma coisa que o contrato social, só que para uma SA, né? Tem esse nominho mais chique, vamos dizer assim. E, bom, a gente levou essas questões para o estatuto social e aí a gente foi lá fazer uma pesquisa de jurisprudência, porque as naturezas, né, da SA e da limitada são diferentes. Uma é sociedade de capital. A ideia é que as ações elas sejam transmitidas facilmente ali. E outra, né, limitada, é uma sociedade de pessoas. Então, importam as pessoas que estão ali, não só o dinheiro. E a gente estava colocando cláusula de limitada numa SA. E aí, enfim, fomos fazer a pesquisa lá e eu falei pro cliente, olha, eu tô colocando essas cláusulas de limitada na SA, mas isso pode ser mal visto. Numa hipótese de conflito, é possível que os tribunais anulem essas cláusulas porque descaracteriza a natureza da SA. Ele tá ok com o risco. Assumiu o risco. Então, ok. Sim. Mas é exatamente esse o nosso trabalho, né? Fazer pesquisa, entender se aquilo funciona. Se não funcionar, é um pedido do cliente, ok. Mas ele sabe que risco que ele tá tomando. As pessoas têm um olhar muito de que advogado é aquele que não deixa o empresário fazer nada. É isso. E, na verdade, pelo que você está me dizendo, não é isso. É assim, eu vou te avisar os riscos. Você pode fazer o que você quiser, sabendo os riscos que você está assumindo. Exatamente. Né? Eu acho que é uma forma, assim, que resume bem a função de um advogado da área preventiva, que você falou que é a tua área, na área consultiva, para o cliente, né? Não é proibir o cliente. De jeito nenhum. Deixar que o cliente tome decisões fundamentadas com conhecimento, né? Exatamente. Aquele advogado técnico que não deixa, vamos dizer assim, o cliente fazer nada, assim, é o advogado que infelizmente não funciona mais hoje em dia. Porque o empresário, ele vai fazer. A questão é essa, ele vai fazer assumindo mais risco, menos risco, sabendo desses riscos ou não. Então, eu acho que os advogados, acho que mais bem-sucedidos hoje em dia são os advogados que entendem de negócio, mais do que de direito em si. Claro que a técnica é importante, mas que entendem que a gente precisa encontrar uma solução, a gente precisa viabilizar. Você tá fazendo errado? Ok, vamos fazer menos errado, então, desse jeito, pra gente tomar umas precauções. Não, perfeito, ótimo, muito bom. Acho que deu pra ter uma boa visão do seu trabalho. Agora eu vou pedir pra você, olhando nessa câmera, falar rapidamente, como se fosse um pitch. Não fica muito presa no tempo, mas como se fosse um pitch, pensando que você tá falando com ou potenciais clientes ou com os membros do BNI que podem te referenciar potenciais clientes. Minha Nossa Senhora. Vamos ver, de bate pronto, como é que fica isso.
Eu vou trazer um pitch que eu fiz recentemente. Como a gente atua em várias frentes dentro do direito empresarial, eu trago nos meus pitches dores diferentes dos clientes para ir explorando e ajudando as pessoas a entender o que eu faço para ficar mais fácil a referência, né? Vamos lá. Você sabia que se você não tiver um documento societário bem elaborado… Tudo bem, toma mais uma aguinha. Deixa eu tomar. Vamos lá. Você sabia que se você não tiver bons documentos societários elaborados, o seu sócio, ele pode sair da sua empresa e abrir uma empresa igualzinha à sua, levando seus clientes? Eu sou a Kelly Donato, advogada empresarial, sócia do Pavanelli Galvão e preparo acordos de sócios prevendo condições de não concorrência para evitar exatamente esse tipo de situação. Se você conhece alguém que esteja nessa situação, se você é um empresário que tenha um sócio, mais de um sócio, e esteja em dúvida se os seus documentos societários são fortes o suficientes, me procura para tomar um café que vai ser um prazer falar com você. E foi um prazerzaço falar com você, Kelly. Muito obrigada de novo pela tua visita. Você é incrível. Imagina, obrigada. Bem, pessoal, é isso. Hoje eu conversei com a Kelly Donato, do Pavanelli Galvão. Ela é membro do Beni Aquários. E eu sou a Lu Nogueira, da Juris Mídias. E eu sou membro do Beni Titanium.